Então, irmãos, a gente está conversando sobre Mateus, o Evangelho de Mateus. E se nós pudéssemos resumir o Evangelho de Mateus em 2 palavras, que palavras seriam essas, Ferreira? 2 palavras? Em 2 palavras, que eu estou falando sempre que eu estou pregando em cima de Mateus, estou falando que tem 2 coisas que Jesus está trabalhando com os discípulos: natureza e propósito. Então, se o Evangelho de Mateus, várias vezes, não é que ele não trate outros assuntos, ele trata, mas várias vezes ele volta a esse mesmo tema, natureza e propósito. O Sermão do Monte falava de natureza e propósito. Quando chega em Mateus 21, mais uma vez Jesus vai ser confrontado com esse tema de natureza e propósito. Porque quando estão perguntando para ele assim, olha, com que autoridade você faz essas coisas? Estão perguntando assim, olha, da onde vem a tua autoridade e qual é o propósito disso que você faz? E Jesus, ele confronta os fariseus com a mesma pergunta em relação a eles. Então a gente vai ler aqui Mateus 21, do 23 em diante, tá? Então ele fala assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando, com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Sobe aí, por favor, Ferreira. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje e trabalha na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, ou uma cerca, ou um muro, né? Construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo, meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, levaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, irmãos, não tem como você ler essa passagem a partir daquele verso 23 e desconsiderar as 2 parábolas que vêm depois, porque elas são interligadas ao conceito que Jesus está passando no início. Às vezes a gente ouve aquela primeira passagem, ele falando de quem é a autoridade, né, dada a João, quando questionado da autoridade dele próprio, e a gente para ali. Mas vejam que ele emenda isso com uma parábola dos 2 filhos, e ele cita João nessa parábola, e depois ele vai embaixo e continua trabalhando o mesmo conceito, só que com a parábola da vinha e dos servos maus, né? Então, tudo isso está dentro do mesmo contexto, ele está tentando passar uma mensagem para os fariseus. O que é interessante, irmãos, aí eu tenho que falar isso da alegria no meu coração, né?
eu não me importo de estar aqui, como muitas vezes a gente fez, com uma ou duas pessoas, contribuindo para o crescimento do reino, ou corroborando com o Evangelho, ou ensinando sobre as questões do reino de Deus. Eu já fiz isso várias vezes, já fiz isso em uma ocasião com o Arthur, só eu e o Arthur, só eu e o Ferreira, só eu e o Arcelino. Isso já aconteceu algumas vezes. Assim como volta e meia, alguns de vocês pedem para conversar e eu converso. Já conversei só com a Jéssica, já conversei só com a Fabiana, né? E alguns outros de vocês. Mas quando eu vejo essa sala cheia de gente, meu coração fica leve. Por quê? Porque eu vejo que há uma sede e há uma resposta ao chamado que Deus tem feito dentro da FAB. Eu falei isso segunda-feira e vou repetir a mesma coisa que eu falei segunda-feira. Nós estamos num campo missionário. Que campo missionário é este? É a FAB. Deus nos deu a oportunidade de estar aqui e viver o Evangelho aqui e sermos intencionais aqui. Tudo que a gente faz tem que ter um propósito. Por quê? Porque está ligado à natureza de quem nós somos e de quem Deus é. E aí aqui eu já começo a introduzir o conceito que eu gostaria de passar para vocês. Nós somos filhos de Deus, se é que você o é. Por que eu estou falando se é que você o é? Porque eu não conheço todos que estão sentados na mesa agora. Mas, se você o é, você tem que entender que Deus, ele é amor. E ele se move por amor. E conforme a gente viu na pregação de segunda-feira, que aliás eu nem postei no grupo, eu tenho que postar, Deus, ele está disposto a perdoar. Ele estende a mão. E ele quer sim ter um relacionamento com você. E se foi assim com você? Se foi assim comigo? Eu não sei vocês, mas eu era uma pessoa que aparentava virtude. Né? Tanto que minha mãe, quando ficou sabendo que eu me converti, né, ela falou assim, mas... Eu falando, né, testemunhando, não, mas eu precisava de Deus, porque eu era mau, eu tinha vícios, eu tinha problemas. Aí minha mãe, né, olhou, não, mas meu filho, você sempre foi bom. Aí é mãe, né? É mãe. Né? Mas, coitada, ela estava iludida. E outras pessoas talvez pudessem olhar e falar assim, não, mas qual é o problema do Nantes para ele precisar de Deus? Né? Porque socialmente você pode ser muito bom, mas no seu íntimo você sabe que você não é. Você sabe que você não consegue atingir o padrão de perfeição de Deus. Irmãos, você não é em relação a Deus, tá? Talvez você seja muito bom em relação a outras pessoas. Tem gente muito pior, tem o Maníaco do Parque, tem Jack o Estripador, tem Adolf Hitler, tem Rudolf Hess e toda a corja nazista. Né? E você pode pegar aí várias pessoas ao longo da história, e até mesmo vizinhos teus, que você sabe, não, esse cara é bandido, não, esse cara é salafrário, esse cara trai a mulher, esse aqui rouba, esse aqui frauda, esse isso, esse aquilo, esse é violento. Tá, quando é reparar dessas pessoas, beleza, você pode ser uma excelente pessoa. Mas e em relação a Deus? Cujo padrão é perfeição. Que a essência é amor. Não é que Deus tem amor, ou que ele é amoroso. Ele é o amor. A interpretação do que amor é Deus. Então, em relação a Deus, irmãos, não tem jeito, a gente não chega nesse nível. A gente carece muito da misericórdia dele. E para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa ser santo como ele é santo. Porque ele diz isso. Ser de santos, conforme eu sou santo. Ele fala isso, olha, você tem que ser santo para você ter um relacionamento comigo. Porque eu não posso me misturar com quem não é santo. Mas se a gente não é, como é que fica? A gente precisa de Cristo como caminho para esse relacionamento. Então, se a gente entende essa natureza de Deus e a nossa natureza, e como a gente se apropria da natureza dele quando a gente se torna filho, a saber, aqueles que creem no seu nome, né? Estou citando João 1, você está aqui nesse mundo com um propósito. Você tem essa natureza, você está aqui com um propósito. Qual é o propósito? Anunciar para o mundo que existe um Deus amoroso, que existe um Deus perdoador, que existe um Deus disposto a abraçar as suas mazelas, a sua pequenez, as suas dificuldades.
Então, por que eu me alegro quando vejo esta mesa cheia, esta sala cheia, com pessoas em pé, o auditório da Maia cheio? Porque eu quero acreditar que lá estão pessoas com um propósito. E qual é o propósito? Caramba, eu estou me juntando a outros que têm a mesma natureza que Deus e a mesma natureza que eu, a natureza de filho. Com que propósito? Anunciar para a Fábio que existe esse Deus e que existe esperança. E que não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha vivido, Deus estende a mão para você. Deus está disposto a te perdoar. Deus está disposto a curar o seu caráter. Mesmo que isso implique que Ele não vai curar a sua doença ou que Ele vai te prosperar financeiramente. Ele pode curar a sua doença, Ele pode te prosperar financeiramente, Ele pode atender os desígnios e os desejos do teu coração, desde que os desígnios e os desejos do teu coração emanem da natureza dEle. Por quê? Para que você quer essa riqueza? Para que você quer essa cura? Para que você quer essa bênção? Se não tiver a ver com a natureza e propósito, por que Ele te daria isso? Para te desviar do caminho da retidão e da santidade em relação a Ele? Então, quando eu vejo esta sala cheia, me alegra. Porque nós temos pessoas que têm discernimento de natureza e propósito. E se você não tem, se você chegou aqui não sabendo que você é filho, me alegra mais ainda. Por quê? Porque você está aqui ouvindo, não só de mim, mas de várias pessoas que têm consciência da natureza e propósito, que talvez você não tenha compreendido que você tem pai. E que talvez você não tenha tomado posse disso ainda. E que aqui está a oportunidade para você fazer isso. Você se apropriar da natureza que você tem de filho, você se apropriar da natureza de Deus em você, para que você possa viver um evangelho de verdade. Que hoje a igreja moderna, infelizmente, muito apegada à religião, talvez não pregue. Então você vê Jesus sendo confrontado quanto ao quê? Qual é a tua natureza? Qual é o teu propósito? Aí Jesus fala assim, ok, para que vocês estão querendo saber isso? No fundo, vocês já sabem. Examinem vocês mesmos. Ah, mas não está escrito isso no texto. Mas essa é a intenção da pergunta dele, a contra-pergunta dele. Fala assim, olha, vocês querem falar de natureza e propósito? Então vamos analisar a sua natureza e o seu propósito. Como? Olha como é que vocês trataram João. Essa é uma pergunta retórica, tá? Jesus já sabia qual seria a resposta deles. Jesus já sabia o que estava no coração deles. Ele fez eles pensarem sobre. Então qual é a natureza do batismo de João? Vocês não estão interessados na verdade. Vocês estão interessados em vocês mesmos. É isso que Jesus fez eles enxergarem, eles meditarem sobre. Por quê? Porque eles começaram a olhar para si mesmos e falaram assim, olha, se eu disser que o batismo de João é dos céus, então ele vai me trucar, né? Truco. Né? Por quê? Porque a gente não deu ouvidos a João. E se a gente disser que é dos homens, a gente não vai ter o louvor dos homens. Por quê? Porque os homens acreditam, o povo, né, acredita que ele é um profeta. Por que o fariseu orava? Por que ele jejuava? Por que ele dava esmolas? Lembra? Lá atrás, no mesmo livro de Mateus, Jesus fala o porquê. Porque eles queriam o quê? Queriam ser louvados pelos homens. E aqui eles estavam preocupados o quê? Com o louvor dos homens. Então, eles nem queriam ser confrontados por João, que sabia a natureza e o propósito do ministério deles, dos fariseus, e eles nem queriam ser confrontados pelos homens, porque queriam o louvor deles. Então Jesus, quando ele faz a pergunta, ele confronta essas pessoas com a natureza de vida que eles estavam vivendo. E aí ele emenda a parábola dos dois filhos. Ele fala assim, olha, o que mais importa? É o que você diz que é ou o que você faz? Essa parábola é isso. Olha, você, fariseu, você pode dizer que você dá o dízimo, você pode aparentar virtude porque você dá esmola na rua, você ora em pé nas praças, você se veste direito, você fala direito, mas e o que você faz? Como é o teu íntimo? Qual é a tua natureza? Qual é o teu propósito? E aí ele emenda com a prova da atitude deles não ser conforme a natureza e o propósito de João ou dele próprio, de Jesus. Porque ele fala assim, olha, os profetas que vieram antes de mim,
eles foram escorraçados pelos religiosos. É isso que ele está falando ali. Né? Olha, ele mandou uma leva, foram escorraçados, foram mortos, foram apedrejados. Ele mandou outra leva. Tá? Ele mandou o filho. E vocês não conseguiram enxergar a mensagem que Deus estava tentando passar. Examinem a prática religiosa de vocês. Examinem a natureza daquilo que vocês têm vivido. Mais importa o que vocês fazem, não o que vocês dizem que são. Tem aplicação prática? Total, meus irmãos, total. Eu já confrontei vocês em relação a isso várias vezes. Existem igrejas denominacionais que têm placa e têm o templo, mas que não são igreja. E existem igrejas não denominacionais que não têm a placa e não têm o templo, mas são igreja. Estou dizendo que todas que têm a placa e têm o templo não são? Não, não é isso que eu falei, né? Eu falei que tem algumas que não são, tem outras que são. Então, o que define o que você é, qual é a natureza daquilo que você tem vivido, do meio que você tem frequentado, da igreja que você está inserido, igreja com I maiúsculo ou I minúsculo, para que você entenda a diferença, não é o que é dito, não é a forma, não é a estrutura religiosa. É aquilo que você tem vivido. É isso que Jesus está falando. Olha o que João viveu. É o que vocês vivem? Olha o que João fazia. É o que vocês fazem? Olha o que eu tenho feito e o que tenho vivido. É o que vocês vivem e fazem? Na verdade, Jesus está falando assim, ó, a natureza do meu ministério é a mesma de João. Vocês rejeitaram João, obviamente vocês vão me rejeitar. Tinham fariseus que seguiam Jesus? Tinha Nicodemos, que ficou numa luta ali durante um tempo, mas aparece o nome dele depois no final dos evangelhos, dizendo que ele era um seguidor de Jesus. Tinha outros, tinha José de Arimateia, né? Tinha alguns fariseus que sim, se voltaram para a mensagem de Cristo. Alguns dos primeiros discípulos eram fariseus. Muitos eram judeus praticantes que iam na sinagoga, ou que frequentavam o templo. Eu não estou falando aqui que a religião em si, ela não tem alguma utilidade para ela, a religiosidade. Ela tem, mas se ela for desprovida de natureza e propósito, ela não tem utilidade nenhuma. Para que você... Vamos lá, natureza e propósito? Para que você vai na igreja no domingo? Eu vou para receber a minha bênção. Já não é a mesma natureza e propósito que eu falei no início aqui da mensagem. Se você é filho de Deus, você vai lá o quê? Para cuidar dos negócios do Pai. E não para ser presenteado com algum ganho que você tem para você, mas sim para você ser instrumento para anunciar para outras pessoas que não são conscientes de que tem um Pai, de que existe esperança, anunciar para essas pessoas que sim, existe esperança, que sim, elas têm um Pai. Isso é o Evangelho. Então, qual é a natureza do cristianismo que você está vivendo? E qual é o propósito de tudo aquilo que você tem feito? Para que você ora? Para que você jejua? Para que você vai à igreja no domingo? Para que você participa do retiro? Para que você vai no evento no monte? Irmãos, se tudo isso não estiver alinhado com o caráter de Cristo, com o caráter de Deus e com o propósito dele, para que servem essas coisas? Talvez para aquilo que o fariseu queria que servisse, que é o quê? Autoexaltação, ser louvado pelos homens, ou atingir mérito próprio, meritocracia própria. Olha como eu não sou como esse publicano, né? O fariseu e o publicano que subiram no templo. Olha como eu não sou como ele, eu jejuo, eu dou o dízimo, tal, eu não sou igual a esse pecador, graças ao Senhor, né? Ainda bota na conta de Deus. Irmãos, é confrontador? É confrontador. O evangelho ele tem que ser confrontador. Você tem que sair daqui. Uma vez o Rodrigo, recentemente, aliás, o Rodrigo falou que quando a gente começou a fazer as reuniões, né? Na primeira vez que ele me chamou para levar uma palavra aqui, que foi em Isaías, algumas pessoas depois procuraram ele e falaram assim, cara, eu saí mal da reunião. E aí, talvez esperando que o Rodrigo falasse assim, nossa, realmente, né? Aí ele falou, nossa, que bom que você saiu mal. Por quê? Porque tem alguma coisa em você
que talvez não esteja conforme a natureza e o caráter de Deus. E você está sendo confrontado. Irmãos, nós somos pecadores. Todos os dias nós temos a tendência a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Todos os dias você tem que ser confrontado com a palavra para que a natureza carnal que habita em você, ela não venha tomar conta e, digamos, extinguir a natureza de Deus que está pulsante através do Espírito em você. Você foi chamado ao arrependimento. Quando? Todos os dias. Você foi chamado à rendição diante de Deus. Quando? Todos os dias. Você foi chamado a examinar a si mesmo e buscar o caminho de Cristo todos os dias. Então, para fechar, meio-dia 45, qual é o chamado de Mateus 21? Pois examine o porquê você tem feito as coisas. Como é que você tem sido como esposa, como filha? Como é que você tem agido como vizinho, como colega de trabalho, como cônjuge no geral, né? Em relação à tua parentela, né? A parentela mais próxima, a parentela distante. E, finalmente, como você tem se posicionado em relação a esse campo missionário que Deus deu para vocês, irmãos. Eu não consigo encarar a FAB. A FAB é meu ganha-pão. A FAB é onde eu cultuo a Deus, porque eu já expliquei aqui em outras ocasiões, trabalho é culto. Trabalho é culto. Posso até voltar a explicar isso em outro momento. Mas aqui também é um campo missionário. Que outras pessoas aí, bem intencionadas, com consciência de natureza e propósito, aí fora da FAB, gostariam de vir aqui pregar. Elas não podem vir aqui pregar. Você está aqui. E você faz isso quando? Você faz isso de duas maneiras, tá? Você faz isso principalmente na sua sessão, na tua postura diuturna com as pessoas que estão te vendo, para que as pessoas olharem para você, olhar para a Fabiana, menina de Deus, olha para ela e fala assim, caramba, essa mulher é diferente, velho. Olha o jeito que ela fala, olha o jeito que ela age, olha a postura dela, olha como ela é piedosa. E aí, às vezes ela vai pregar, e às vezes ela não vai pregar, porque ela não vai ter oportunidade, e as pessoas vão ver e vão ser impactadas só pela postura dela. Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam que não é só isso. Quando você está aqui reunido com a igreja, você também passa uma mensagem. Esse momento aqui é importante, na hora do almoço. Ele é importante. Primeiro, é onde você ouve essa palavra aqui, que de alguma forma serve para te alimentar. Espero que sirva, né? Senão eu não estou pregando que é do... Se você não saiu daqui consolado, exortado ou edificado, eu não preguei a palavra. Beleza? Então, é uma medida? Pode ser que eu não pregue, pode ser que um dia eu chegue aqui carnal, leve uma mensagem carnal, e você não saiu daqui com um desses três sentimentos. Mas, se você se sentiu de uma dessas três formas, você foi alimentado aqui. Segundo, aqui você executa isso com os outros e é, digamos, influenciado por isso. Você consola, exorta e edifica uns aos outros. Só o fato de você olhar para o lado e ver várias pessoas que pensam como você consolar, porque eu não estou sozinho. E terceiro, sentimento de quê? De missão. Caramba, a gente está aqui juntos como igreja. Eu já ouvi outros pregadores dentro do prédio aqui falando assim, isso aqui não é uma igreja. Irmãos, mentira, tá? Desculpa confrontar essas pessoas. E se você estiver ouvindo essa gravação, desculpe, mas eu vou te falar a verdade. Isso aqui é uma igreja. A igreja é quando os filhos de Deus estão reunidos para cuidar dos negócios do Pai. E a gente está fazendo o que aqui? É isso que a gente está fazendo. E eu espero que a gente possa fazer isso mais e mais vezes juntos todos os dias. Por que tem reunião todo dia? Por que tem reunião de segunda a quinta? Né? Vou responder sarcasticamente. Né? Por que tem reunião de segunda a quinta? Porque não tem expediente sexta, sábado e domingo. Porque senão seria reunião de quantos dias? Todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Você não come todo dia? Você não respira todo dia? Seu coração não bate todos os dias? Você não é filho de Deus? Você é filho de Deus quando? Não é todos os dias? O pai não tem negócios aqui inacabados na FAB para convocar os filhos deles? Tem. Quando? Todos os dias, irmão. Todos os dias. Amém? Nem sempre seria eu que estaria aqui todos os dias, mas quanto mais gente estiver aqui, mais pessoas nós vamos ouvir com perspectivas diferentes sobre a mesma verdade.
que Jesus é Deus, de que Deus existe, de que nós somos pecadores, mas que há esperança para nós e há salvação em Cristo Jesus. Amém?